Olá, pessoal! O tema de estudos dessa semana são as brincadeiras africanas e danças culturais brasileiras. Nós continuaremos a falar e praticar diferentes estilos de dança com brincadeiras. Será muito divertido. Brincadeiras populares africanas apresentam como características o predomínio de atividades em grupos e desafiadoras, na perspectiva motora, cognição e integradoras no ponto de vista da corporeidade individual. Mesmo quando há competição, os jogos possibilitam a participação de muitas crianças jogando simultaneamente, competindo em equipes ou individualmente. Outra característica é a criatividade dos jogadores e o aproveitamento de recursos simples do meio ambiente ou descartáveis para a confecção de seus instrumentos de jogo, como bolas, tacos e aros. Atividades número 1, brincadeira Pegue a Cauda Dançante. Nessa brincadeira você vai precisar de um lenço ou um pedaço de papel colorido e um som. Então vocês vão dividir o grupo em duas turmas, duas equipes, que vão ficar posicionadas em filas com os participantes se segurando pelos ombros ou cintura. Vão colocar a música agitada e todos começam a dançar enfileirados. A última pessoa da fila vai colocar um lenço em seu bolso ou no cinto. E o objetivo é que a primeira conduza os demais para tentar agarrar o lenço da outra equipe. Vence quem conseguir pegar o lenço primeiro. Número 2, corrida de mamba. Vamos fazer um círculo com giz no chão. Todos devem ficar dentro desse círculo. Escolher um jogador para ser a mamba, que é uma cobra. Então a cobra corre ao redor do círculo e tenta pegar os outros. Quando o jogador é pego, ele segura sobre os ombros ou a cintura da mamba e assim por diante. Somente o primeiro jogador, que é a cabeça da serpente, pode pegar os outros colegas. Os outros jogadores do corpo podem ajudar, não permitindo que os adversários passem, porque estes não podem passar pelo corpo da serpente. O último jogador que não for pego vence a brincadeira. Número 3. Leia o texto com atenção. Danças culturais do Brasil. As danças brasileiras são genuínas expressões da nossa cultura que, através de ritmos e movimentos, contam parte da história do país e de suas respectivas regiões. São tão marcantes em determinados estados que algumas delas acabaram se tornando símbolos populares e responsáveis por movimentar o turismo, ainda mais na época das festas. As danças típicas brasileiras e os ritmos tradicionais que formam a nossa identidade cultural. As primeiras manifestações culturais de dança no Brasil são as danças indígenas. A evolução dessas primeiras expressões se deu, primeiro, a partir da influência da cultura europeia, principalmente dos países colonizadores que desembarcaram do lado de cá do Atlântico. Em seguida, esse processo teve sequência com a influência africana, que trouxe diferentes instrumentos, movimentos e ritmos. A mistura, principalmente, dessas três culturas foi a responsável por dar o tom do que são as danças tradicionais brasileiras que nós conhecemos hoje. Foi a partir da chegada de outros povos ao Brasil que se tornou possível falar sobre o surgimento da dança em nosso país. Mas um evento específico teve relevante contribuição nesse processo, a vinda dos povos africanos que foram escravizados em terras brasileiras. Além da enorme riqueza cultural, os africanos trouxeram para o nosso país instrumentos de percussão que eram utilizados em seus rituais. As danças folclóricas são fortes elementos artísticos que contribuem para o acervo cultural do país. Elas são baseadas principalmente em tradições e costumes próprios das regiões. As danças folclóricas podem ser compostas com base em influências ancestrais e miscigenadas. No Brasil, por exemplo, as danças podem conter elementos de culturas como a indígena, a dos negros trazidos para o país como escravos e a de europeus que ajudaram a colonizar o país. Agora, de acordo com o texto, complete as frases. Letra A. As danças brasileiras são genuínas expressões da nossa cultura que, letra B, os africanos trouxeram para o nosso país instrumentos de
senhor.